Meus queridos irmãos, graças a Deus, pelo que temos ouvido até agora nessa palestra que o pastor Evandro nos trouxe, agradeço a Deus por revê-lo. Somente anos atrás, quando íamos a São Paulo, tínhamos a oportunidade de interagir com o nosso querido irmão. E hoje estamos revendo ele aqui, é uma satisfação muito grande. Louvo a Deus pelo convite do pastor Roberto, pastor presidente dessa igreja e convenção, de nos confiar o púlpito do seu ministério, da igreja que ele dirige, para compartilhar um tema que não é tão bom de se tratar, mas que é importante, que é o assunto da predestinação à luz da Bíblia. Não é propriamente um tema baseado no texto bíblico que dá origem, que baseia, que fundamenta o tema principal desta escola bíblica, do nosso apóstolo Paulo, falando ao obreiro Timóteo, porém, tem relação, sim, porque falar sobre a questão da predestinação à luz da Bíblia é falar sobre uma doutrina da maior relevância que existe na palavra de Deus, que, aliás, é o ponto central da Bíblia, que é a salvação. Predestinação ou não predestinação está ligado à doutrina da salvação, ou também teologicamente se chama a soteriologia, não é? Soteriologia, todos os irmãos que conhecem, especialmente os que já fizeram o curso teológico, o nome dessas matérias da teologia tem assim uma origem do grego, não é? Por que soteriologia, doutrina da salvação? Os irmãos sabem, porque no grego a palavra salvação é soteria. E logia quer dizer estudo, tratado, não é? Então, soteriologia quer dizer o estudo acerca da salvação. Então, queridos irmãos, este tema tem gerado muita polêmica no mundo todo, não é? Se a salvação é para todos aqueles que creem ou é só para alguns, etc. Então, tem gerado muita polêmica mesmo, meus irmãos. Nesta introdução, que eu não vou discorrer sobre ela toda, está aí com vocês, somente pincelar algumas coisas por causa do tempo, que eu não quero passar do horário, tá certo? Depois de mim tem outro companheiro que vai também ter a oportunidade ainda nesta manhã. Aqui nós dizemos que Deus fez o homem dotado de qualidades extraordinárias, qualidades e características maravilhosas, que Deus colocou naqueles primeiros ser criado, não é? Como para ser a sua imagem e semelhança. Porém, meus irmãos, uma das coisas que Deus deu àquele homem, ao ser humano criado no princípio, Adão e Eva, foi a liberdade, o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer ou deixar de fazer, agir ou não agir, crer ou não crer, pensar ou não pensar. Isso é liberdade. Porém, o homem usou mal a liberdade, nós sabemos disso, não é? Ele usou muito mal a liberdade. E ao invés de ouvir a voz de Deus, o seu Criador, ele preferiu ouvir a voz do diabo. Preferiu obedecer à voz do inimigo, do adversário. E quando a gente dá aula na escola teológica, falando sobre essa matéria, soteriologia, aí vem a pergunta, às vezes, daquele aluno, aquele irmão simples que está fazendo o curso, e pergunta assim: mas pastor, Deus sabia que o homem ia cair? Não é? O que é que os irmãos acham? Vocês são professores. Deus sabia mesmo que o homem ia cair? Sim. Deus sabia que o homem ia pecar. Aí eles perguntam: e se Deus sabia que o homem ia pecar? Diz que as consequências do pecado seriam tão terríveis, não é? Até hoje está aí as consequências do pecado. Toda desgraça no mundo, não é? Toda desgraça
o envelhecimento, não vou dizer que envelhecimento é de graça, não. As mudanças que houve, não é? Eu já estou para lá da terceira idade, graças a Deus, e louvo a Deus por isso. Mas veio o envelhecimento, vieram as doenças físicas. Primeiro veio o quê? A morte espiritual, a ruptura da comunhão com Deus. Depois veio a morte física, através do envelhecimento, da doença, etc. Aí eles perguntam, a decorrência disso veio o homicídio, e guerra, violência, estupro, tudo isso, não é? Tanta maldade, tanta catástrofe. Aí eles perguntam assim, e Deus não podia ter evitado? Pergunta aos irmãos, Deus podia ter evitado? Podia. Primeiro, Deus era onisciente, Ele sabia que o homem ia cair. Segundo, Ele podia ter evitado, porque Ele é onipotente. Aí vem outra pergunta, e por que Ele não evitou? Não é? Por que Ele não evitou que o homem caísse? Deus podia ter impedido que Satanás chegasse ali junto de Eva, com aquela conversa mole, não é? E aí tem um pouquinho já da psicologia feminina, não é? Nosso irmão aqui alertou muito bem, pastor Evandro, cuidado com a conversa com a mulher dos outros e tal, porque a mulher gosta de conversa, entendeu? Suave, agradável, não é verdade? Satanás sabe muito bem disso. Deus podia ter impedido aquela conversa, podia, porque não impediu. Deus podia ter impedido Adão de pecar, podia, porque não impediu. Sabendo que toda essa desgraça ia haver. É complicado ou não responder tudo isso, principalmente para os pecadores lá fora? Mas aí, você estudando a Bíblia, você tem respostas, não é verdade? Uma das coisas que Deus me fez sentir, ou para poder ensinar, é que Deus podia ter impedido tudo isso. Mas Ele, quando fez o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu pergunto, se o homem não tivesse liberdade de fazer ou não fazer, ele seria realmente semelhante a Deus? Cadê a resposta? Temos que ter segurança. Sim ou não? Não. Se ele não tivesse liberdade para fazer, ele não fazer ou não fazer, ele não seria semelhante a Deus, ele seria um autômato de Deus, um marionete de Deus, ele seria um robô de Deus, programado para fazer só uma coisa. Mas Deus não quis isso. Deus disse, eu vou fazer um ser semelhante a mim, porém, ele vai ter liberdade. E por causa dessa liberdade, eu sei que ele vai cair. Mas eu não vou impedir, porque se eu impedir, ele não vai ser semelhante a mim. E Deus não foi apanhado de surpresa, como dizemos aqui na apostila. Deus já tinha o plano B. Qual era o plano B, irmãos? O plano da salvação. O plano da salvação. O Cordeiro foi morto, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabia que o homem ia cair, por isso, por sua permissão, ele deixou que o homem caísse, mas já tinha o plano da salvação para o homem, não é? Isso é muito importante. Eu também entendi que, estou dando uma pincelada com base na introdução, que Deus colocou o homem aqui na terra para quê? Ele precisava de homem aqui, precisava de gente aqui, para quê? Deus já estava cercado de milhões e milhões de anjos, arcanjos e querubins. E para que Deus fazer um ser que ele sabia que ia dar tanto trabalho a ele? Ia complicar tudo, ia dar as costas para ele. A gente não tem todas as respostas, nem eu posso dizer que tenho todas as respostas, não é? Mas eu suponho, não é? Que Deus queria fazer uma raça aqui na terra, para ser um ser semelhante a ele, não é? Imagem e semelhança dele. E lá no céu não tinha ninguém, imagem e semelhança dele, meus irmãos. E Deus quis fazer, para do meio dessa raça, ele ter um povo seu, como diz Paulo a Tito, especial, zeloso de boas obras. Na sua presciência, Deus já via a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, por isso da qual nós fazemos parte, não é? Então o homem usou mal mesmo, a liberdade, não é? Mas, no seu plano ele mandou Jesus veio para salvar a humanidade, e aí nós vivemos, como Jesus diz aí nesse versículo, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não é quem foi eleito, quem foi escolhido, quem foi predestinado, não. É quem
Qualquer pessoa que nele crê, conforme a palavra de Deus, tem a vida eterna, não é? Aqui quando você vê, por exemplo, Jesus fazendo o convite da salvação em Mateus 11, 28 a 30, ele diz: vinde a mim quem? Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, isso é um convite, não é, irmãos? É um convite. E convite não se aceita por decreto, não. Como dizem os calvinistas, os irmãos da igreja presbiteriana, batista, igreja de Cristo e outras. Não, porque é decreto de Deus. Uns nascem já no ventre da mãe, condenados para o inferno irremediavelmente, e outros nascem já destinados a ser salvos, quer ele queira ou não. Isso contraria muita coisa de Deus, como a gente vai ver logo a seguir, não é? Então, ele convida a todos, o convite é para todos, e não se aceita convite por decreto. Por decreto, por determinação, imposição, não é convite, é ditadura. Não é verdade, irmãos? Então, na oração sacerdotal, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele diz, né? Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então, a pessoa é salva não por ser eleita, nem é condenada por ser perdida, é porque crê ou não crê. É salvo quem crê, quem não crê está perdido. Então vamos passar agora para o primeiro item, algumas questões fundamentais da doutrina da salvação. Por que o homem caiu? Já vimos umas pistas. Como se desenvolve o plano da salvação? Como o homem pode ser salvo? Qual o alcance da salvação? Quais os meios que Deus usou e usa para revelar o plano ao homem caído? A salvação é destinada a todos os homens ou só a alguns? O homem é partícipe desse plano ou é apenas receptor passivo da salvação de Deus, não é? Qual a importância das obras para a salvação? É um estudo interessante, a doutrina da salvação, e destacando a questão da predestinação ou não. Vamos avançar um pouquinho, passando para o item 2, as bases históricas da soteriologia. Base histórica, quer dizer, se você estuda a história do pensamento cristão, e é muito bom fazer um curso de teologia, não para ser pastor, porque eu acho que curso de teologia não forma pastor. Curso de teologia dá ferramentas, dá conhecimento para alguém que deseja conhecer melhor a palavra de Deus. Como disse o pastor Evandro, não é? Ele já leu a Bíblia 125 vezes, louva a Deus por isto. Eu estou lendo 43 vezes. E a minha Bíblia toda riscadinha, ainda tem aqui e acolá umas interrogações, pastor Evandro, que eu não sei responder. Acho que vou ter uma conversa com o senhor para ver se tem algumas respostas, porque tem umas questões ali, umas interrogações que eu até hoje não entendi. Agora imagina alguém que nunca leu a Bíblia toda, pastor. Aliás, não deve ter uma interrogação não, deve ser a cabeça dele cheia de interrogações. Uma entidade que faz pesquisa evangélica, pastor Roberto, disse que 57% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia toda. Como pode? Imagine um pedreiro que nunca pegou numa colher de pedreiro. Você vai deixar ele fazer um reboco da tua casa, irmão? Ou levantar tijolo? Hein? Um encanador que a tua torneira quebrou lá, chama ele. Meu filho, você já trabalhou com isso? Não, eu sei assim, porque ouço falar, mas você vai pagar para o cara fazer isso? Não vai. Entendeu? Ou então você vai para um médico, por exemplo, que você descobre que cada 10 pessoas que ele faz cirurgia, 9 morrem. Você vai confiar nesse camarada? Porque se descobriu que ele nunca estudou medicina direito, ele é um charlatão e tal, ele não sabe nada, não sabe manusear a ferramenta dele. Terrível. Aí eu pergunto a você, querido irmão, qual é a ferramenta do pastor? Você tem ela? Levante aí.
Pode levantar, não faz mal não. Isso é só para a gente até passar um pouquinho assim, né? Anda para ir parado. Obrigado, irmãos. Essa é a nossa ferramenta. É a Bíblia Sagrada, né? Ela está acima da teologia. A teologia tem que estar debaixo da Bíblia. A teologia é uma ferramenta, não é a própria essência da doutrina que está na palavra de Deus. Então, o estudo da teologia, assim, de maneira mais sistemática, vem de muito tempo, não é? Quando começaram a surgir os pensadores cristãos. Os apóstolos, por exemplo, eles não fizeram propriamente teologia no sentido de uma ciência, mas eles fizeram mais do que teologia. Eles foram instrumento de Deus para escrever as verdades divinas diretamente da boca de Deus. Obrigado, querido. Meus óculos já me pedem que tem uma letrinha maior, não é? Do que essa que vocês têm aí. Agradeço muito, irmão, pela sua boa vontade, não é? Então, queridos irmãos, quando começaram a estudar o pensamento cristão, a escrever, a sistematizar o pensamento cristão, então surgiram aqueles teólogos que se chamam nos estudos teológicos, pais da igreja. Os pais da igreja, alguns com muito fundamento na Bíblia, outros estudando a Bíblia, mas ensinando coisa distorcida, coisa errada. Mas foram os primeiros teólogos a sistematizar, assim de uma maneira formal, as doutrinas bíblicas, chamados pais da igreja, não é? Está aí no item 2. Então, e muitos desses homens foram mostrando suas posições e até chegarem a um ponto de encontrarem dois grandes nomes, não é? Que definiram, formularam doutrinas sobre a salvação. Calvino e Armínio. Vamos estudar um pouquinho. Então, no século XVI e XVII, no meio da reforma protestante, não é? Do século XVI, houve um estudo maior sobre isso, não é? E houve muitas disputas teológicas, irmãos. Pense numa época que teve disputa teológica, confusão teológica, foi na época da reforma. Aliás, alguém disse que foi 200 anos de confusão, não é? Deus usou aquele monge lá em Roma, não é? Para levantar a questão terrível dos erros da igreja dominante, Lutero, não é verdade? E ele também se enganou em muita coisa, ele também errou muita coisa, e errou feio. Em relação aos judeus, por exemplo, ele fez declarações absurdas, não é? Que até Hitler usou declarações dele para implantar, para destruir os judeus. Mas vejam bem, mas foi muita confusão. Foi da época da reforma que surgiu a maioria das denominações históricas, não é verdade? Calvinistas ou não calvinistas, presbiteriano, batista, luteranos, etc. E cada um com as suas explicações sobre certas doutrinas, que não vamos meditar aqui. Dentre esses estudiosos, então, destacou-se o teólogo João Calvino, eminente professor e teólogo cristão francês, não é? Aí diz o nascimento dele, etc. Entende? A partir de seu nome, consagrou-se o que se chama calvinismo, ou teologia calvinista. E a sua doutrina teve muito impacto. Sua tônica qual era? É a doutrina da eleição de alguns, predestinados para a salvação por decreto de Deus. Não é? Por decreto, enquanto outros são destinados desde o ventre à condenação eterna, também por decreto divino. Visto que na visão de Calvino, Jesus Cristo veio dar a vida, não foi pelo mundo, mas pelos eleitos, e não por todos os homens. Não estão vendo que é uma coisa complicadíssima, pregar uma coisa dessa, ensinar uma coisa dessa, né? Que contraria frontalmente palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, como aluno de um outro teólogo chamado Beza, não é? Que era discípulo de Calvino, surgiu então Jacobus Armínio, não é? A Jacó Armínio, pastor da Igreja Reformada da Holanda, entendeu? Que ele contrariou, ele discordou de Calvino, tornou-se uma referência nesse estudo, não é?
acerca da salvação, da predestinação. Teve o apoio de 44 ministros e teólogos das Províncias Unidas nos Países Baixos. Nos últimos anos de sua vida, olha aqui, pastor Evandro, de apenas 49 anos, padecendo a enfermidade que levou à morte. Eu coloquei entre parênteses, parece que os teólogos morrem cedo. Mas Pilma, por exemplo, aquele nosso grande ensinador do livro, não é, sobre doutrinas bíblicas, pentecostal por excelência, morreu cedo. E uma das razões pelo que ele morreu, diz na sua biografia, que é porque ele se dedicou tanto a fazer aquele livro, com tanta tensão emocional, entende? Que ele ficou doente e morreu cedo. Será que Deus quer que a gente morra cedo, irmão? O que vocês acham? Ó, pastor Roberto, tem um silêncio aí. O pessoal está com dúvida se é para morrer cedo ou não. Eu acho que não. Eu acho que não porque a longevidade é considerada uma bênção de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas muito sobre a terra que o seu Deus te dá. Acrescentarei anos de vida. Não é? No princípio os homens viviam 900 anos, 800 anos, depois do pecado a coisa foi diminuindo, chegou no dilúvio, aí Deus diz, vai ser 120 anos, aí chega no Salmo 90? Diz, essa sua vida será 70 anos, aí começou a ficar mais, isso é uma média, 70 anos, entende? É uma média, que até hoje não mudou não. Pastor, mas tem gente aí que está vivendo 100 anos, sim, mas é uma pequena parte. Quando você bota no meio da humanidade toda e faz a média, dá em torno de 70 anos. A palavra de Deus é sábia. Então o pastor falou muito bem aqui, né, sobre ter cuidado com a saúde. Ter cuidado com a saúde física mesmo, saúde mental. Não é? Uma vez, falando sobre isso, né, aí eu disse um versículo de... É Provérbio Eclesiástico, me lembro agora, que diz assim: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Aí eu apliquei isso de uma maneira assim, mal comparada, né? Mas apliquei a vida de muitos obreiros. Tem obreiro que é um leão, pastor. É um leão na pregação, um leão na palavra, um leão em abrir igreja, mas ele se esforça tanto, como o pastor disse, se esquece da esposa, se esquece dos filhos, se esquece de dormir, e às vezes come demais, porque a pessoa também não... Você já viu que tem gente que come demais quando está estressado, não é, pastor? Eu não, se eu estiver estressado, aí trava, não como quase nada, mas tem gente que come 3 vezes mais, aí se entope as veias, aí daqui a pouco está doente, morre e tal, morre cedo, coitado. Não se aplica bem? Ele era um leão, mas agora está lá no caixão, aqui jaz, que adianta? Enquanto tem um irmãozinho, vamos comparar assim, como um cachorro, como um cão, o provérbio diz um cão, não é muito capaz não é muito competente não, mas ele está vivo, ele pode ser usado, o morto não pode mais. Vocês entenderam minha colocação, não é, irmão? A sumidade, morrer cedo, às vezes tem gente que não é sumidade coisa nenhuma, vive mais e continua servindo ao Senhor. Então esses homens morreram cedo porque estudaram muito, não souberam, se eles estudassem, dormissem, fizessem seus exercícios físicos, não é? Isso ajudaria muito. Eu às vezes fico admirado em reunião de obreiros, sabe, irmão? Eu fico admirado com o tamanho do prato deles. Pastor Roberto, eu não tiro foto assim porque é meio indiscreta, tirar uma foto assim com o celular. Hoje é fácil, com esse negócio aqui, você tira foto, grava, um bocado de coisa. Mas se tirar, o prato, irmão, é dessa altura, pastor. E eu já vi alguns, pastor Evandro, que o prato é dessa altura, eu fico aqui comigo, porque eu como bem pouquinho, entendeu? Aqueles irmãos vêm comigo, dizem, mas meu Deus, como é que o pastor Alinaldo vive desse jeito? Como disse o pastor Evandro, 2 colheres de arroz, 2 colheres de feijão, um bifezinho nem como carne vermelha, um frangozinho aí de 50 gramas e tal, sabe, irmão? Agora mais verdura um pouquinho, não tomo refrigerante, acabou, refrigerante, não faço mais uso de refrigerante, acabou, só tomo suco agora, se não tiver suco eu tomo água,
Por que deixei de tomar refrigerante? Porque eu descobri, pastor, tendo cuidado de ti mesmo, da saúde. Descobri que quando você toma um copo de refrigerante, para desfazer o efeito tóxico e ácido dele no seu organismo, você precisa tomar 22 copos d'água. Digo, misericórdia. E aquele irmão que eu vi tomando uma garrafa de Coca-Cola no almoço. Aquele pastor da barriga desse tamanho. Quantos copos d'água ele vai ter que tomar para desfazer o efeito desse negócio? Tenha cuidado, irmão, tenha cuidado, tá certo? Então, meus irmãos, esses homens sofreram muito. Mas vamos lá. Então, os discípulos de Calvino, de Armínio, Armínio não aceitava a tese de Calvino, essa história de Deus ter eleito alguns, predestinando para o inferno, irremediavelmente, e outro para a salvação desde o ventre. Não. Aí você passa para o item 3 aí comigo, que o que eu vou ler aqui está um pouco reduzido por causa da hora. Aí no item 3 você tem o quê? A remonstrância, síntese do que é o arminianismo. Olha, essa palavrinha, até para mim foi nova quando eu fiz esse estudo, não é? Eu apresentei lá na Consciência Cristã em Campina Grande, não é? Eu e o pastor Ciro Zibordi, de um lado éramos nós falando sobre arminianismo, e do outro lado eram os pastores muito competentes na linha deles, do calvinismo. Foi um debate interessante, né? Muito interessante mesmo. Mas nós colocamos o pensamento da Assembleia de Deus, e não é arminiano, nosso pensamento é bíblico. Eu não me considero arminiano, nem arminianista, não. Eu me considero cristão. Cristão é que se baseia na Bíblia. Agora, a doutrina esposada por Armínio, ela é mais adequada para a nossa maneira cristã de crer. Concorda comigo, irmãos? Então não vamos dizer tomar partido, não, eu sou arminiano, não, eu sou cristão. Agora aceito a doutrina de Armínio por ser ela coerente com a palavra de Deus, o que ela revela sobre salvação. Então, remonstrância e palavrinha horrível, não é, irmão? Que palavra estranha, acho que talvez a maioria aqui não conhecesse essa palavra, remonstrância. Quem já conhecia essa palavra, levante a mão, por favor. Não estou vendo mais do que 8 mãos levantadas. Aliás, estou sendo otimista. Então, a escola bíblica é para isso, né, pastor Roberto? A gente vai aprendendo umas coisas novas, umas novidades e tal, mas novidade boa. Novidade ruim não interessa não, vai para lá. Vamos entender o que é remonstrância. Arminianismo é a declaração teológica sobre a salvação. Jacobus Armínio, que foi de 1560 a 1609. Foi discípulo desse homem aí. Vamos passar à frente. Não é? E seus ensinos, seus estudos, a sua doutrina formulada por ele, foi condensada, veja bem, num documento chamado remonstrância. Dá para enrolar a língua se não tiver cuidado. Remonstrância. Vou fazer, só para descontrair um pouquinho, vamos fazer como os pregadores modernos. Diga, remonstrância. Vocês aprenderam mesmo. Viu? Remonstrância. Para a gente gravar, não esquecer. E os seus seguidores eram chamados remonstrantes. Os seguidores da teologia de Armínio, né? E essa teologia dele, essa remonstrância, foi resumida em 5 pontos, irmãos. Foi interessante esse aspecto aí, didático da remonstrância, ou da doutrina de Armínio. Ele conseguiu resumir isso em 5, os seus discípulos, aliás, foi que reuniram em 5 pontos, assim como também os calvinistas reuniram a doutrina de Calvino em 5 pontos. Isso é bom da gente ensinar numa escola teológica, não é? Então aqui você tem os 5 artigos da remonstrância. Eu vou pedir permissão para não lê-los, não, porque lá na frente a gente vai comentar, para não ficar repetitivo. E o irmão tem aí na sua apostila como subsídio para conhecimento, tá certo? Os 5 artigos da remonstrância, em que Armínio resume a doutrina da salvação nesses 5 artigos da sua remonstrância. Tá certo? Então vamos passar agora para o item 4.
Eu pediria ao pastor Roberto, isso aí é só para mim, viu, pastor? Só para mim. Que às vezes eu me empolgo. Quando eu estou ensinando assim, eu gosto de ensinar, né? Desde menino que Deus já evidenciava uma vocação para o ensino. Eu botava o menino assim e começava a falar para eles. Entendeu? Lá na escola de sargento do Exército, acabei sendo instrutor também, gostei de ensinar. Depois na faculdade, 18 anos. Mas na igreja eu continuo sendo, pela misericórdia de Deus, um ensinador, não é? Ajudando aos irmãos, através do ensino, como disse o pastor, das lições, de livros, etc. Muito bem, então passei para o item 4. A predestinação absoluta contraria o caráter de Deus com base em seus atributos morais revelados nas Escrituras. E aí nós vamos mostrar por quê. Porque a predestinação absoluta, esse ensino que é aceito por grande parte das igrejas históricas, posso adiantar que a maioria das igrejas no mundo não aceita a doutrina de Calvino. De Calvino mesmo, não aceita. A maioria aceita os ensinos de Armínio, a doutrina de Armínio, não é? Que é mais coerente com a Escritura. A maioria das igrejas evangélicas no mundo. Agora, ultimamente, os calvinistas têm forçado mesmo para fazer valer suas teses. Vamos mostrar por quê. Para entender a predestinação à luz da Bíblia, precisamos resumir o que a Bíblia revela sobre o caráter de Deus e os atributos divinos, meus irmãos, nos seus atributos morais. Ter em mente esses atributos é fundamental para análise crítica sobre quaisquer formulações teológicas sobre a salvação do homem. Ou seja, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, mesmo que você não estude teologia. Se estudar, melhor ainda, porque você vai ter uma visão sistemática das diversas doutrinas, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, não é? Doutrina das últimas coisas, não é verdade? Isso é bom, e aí você vai entender melhor de uma maneira sistemática, entende? Bom, o que é que a Bíblia revela sobre os atributos de Deus, atributos divinos, atributos morais de Deus? Existem atributos de Deus que são atributos absolutos de Deus, que Ele não transfere para ninguém. Não. Por exemplo, aqui é só uma... Eu gosto de interagir com o pessoal, com o grupo a que nos dirigimos. Você se lembra de um atributo que Deus não transfere para ninguém? Diga aí bem rapidinho. Eternidade. Onisciência, onipotência, onipresença. Ele não transfere para ninguém. Ninguém. Ninguém é onipotente. E eu vi uma vez, pastor Roberto, um pastor lá em Natal, pastor de 5 estrelas, digamos assim, né? Para vocês terem uma ideia, pastorzão. No púlpito lá em Natal, ele disse: olha, irmão, aí falou e tal sobre... Era uma reunião de obreiros. Satanás é onipotente. E eu era um simples diácono lá no meu cantinho, sabe, irmão, inexperiente, iniciante no estudo da palavra, mas aquilo me incomodou tanto, irmão. Quando o homem disse que o diabo era onipotente, eu me mexi na cadeira. Digo, meu Deus do céu, não foi isso que eu aprendi na escola dominical. Aí me agoniei, eu sou do temperamento sanguíneo, né? Você já deve ter observado. E o sanguíneo é assim, fala com um gesto. O fleumático não, o fleumático fala assim: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que... Eu sou meio sanguíneo. Aí eu disse: pastor, o senhor me desculpe, o senhor me dá licença? Meus irmãos, os obreiros olharam tudo para aquele menino, aquele rapazinho. Sim, irmão, o que é que você deseja dizer, jovem? Diga, irmão, eu queria que o senhor mostrasse na Bíblia onde é que mostra Satanás é onipotente, meu irmão.
Aí o pastor disse: não, meu filho, eu quis dizer que ele é muito poderoso. Ele disse: sim, pastor, muito poderoso é alguma coisa, agora onipotente só Deus. O senhor me desculpe, eu me sentei. Não é verdade? Ele é muito potente, agora o poder dele acaba onde começa o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, o irmão, falou, expulsou o demônio lutou ali, lutou, até que prevaleceu o poder do nome de Jesus. Não é verdade? O poder do diabo acaba onde começa o poder de Deus, onde chega o poder de Deus. Glória a Deus. Então, por que então essa doutrina da predestinação absoluta contraria o caráter de Deus revelado na Escritura? Primeiro, a santidade de Deus. Santidade. Deus é absolutamente santo. Veja bem, agora, santidade é um atributo dele, absoluto, porém, ele transfere, é relativo disso, é dele, inerente a ele, no sentido absoluto, mas ele transfere para as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam santas, não é verdade? E se ele quer que eu seja santo, ele é a minha referência em santidade. Confere? Então veja o que é que diz aqui em nossa análise. Aí eu cito Bancroft, que de santidade de Deus é o seu atributo mais exaltado, etc. Vamos para frente. Esta santidade de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude do qual ele, aí está sublinhado, ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Agora veja a análise. Desse modo, a santidade de Deus não permite que ele cometa pecado ou seja injusto, pois ele é o modelo, o padrão e o exemplo perfeito para as suas criaturas. Por causa de sua santidade, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus disse a Jeremias, disse-me o Senhor, vigie bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus não pode contrariar a sua própria palavra, irmão. Deus não pode contrariar a sua própria palavra. Aí vai mais outro versículo. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus não pode dizer algo em sua palavra e mudar em sua aplicação no relacionamento com o homem. Ele se limita a si mesmo, para que não se contradiga perante ninguém, sendo fiador da sua palavra. Então, se a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Deus não pode contrariar isso. Ou é para todos ou não é. Mas como ele está dizendo que é para todos, a salvação é para todos. Jesus morreu por todos e não somente por alguns. Senão ficava uma confusão, que Deus é esse? Não é verdade, irmãos? Mas vamos prosseguindo. Em segundo lugar, o caráter de Deus, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus de amor, e Ele próprio é o amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. Ou seja, caridade quer dizer o amor em evidência, o amor na prática. E quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Schaeffer afirma que Deus não obteve o amor, nem ele por qualquer esforço mantém o amor. O amor é a estrutura do seu ser, veja bem. Olhe, o amor é a estrutura do ser de Deus. Deus é a fonte inesgotável de amor. Está entendendo, meus irmãos? Aí você passa para frente comigo. A santidade condena o pecado, enquanto que o amor de Deus procura salvar o pecador. Não é interessante, irmão? A santidade condena o pecado, mas foi por amor que Deus mandou Jesus. Não foi pela sua justiça, não. Se fosse pela justiça, ninguém escaparia. Não há um justo nenhum sequer, todos extraviraram, ia tudo para o inferno. Mas aí Deus é maravilhoso, né? Mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para nos salvar. Glória a Deus. Aí mais à frente diz a palavra, Paulo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, queridos, por causa do seu amor, Deus não pode agir de modo injusto
contra a sua bondade. Entende? Deus não pode. Ele é amor. Ele é santo, então não pode cometer injustiça. Ele é amor, não pode contrariar a sua bondade. Aí vem a bondade de Deus, outra característica que Deus transfere, né? Transfere, ou imanente, transfere para nós. A bondade de Deus. Segundo Strong, é interessante, Strong é calvinista, mas ele tem umas coisas muito boas. Bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele no caráter moral. Bondade, portanto, é quase idêntica ao amor, da complacência, misericórdia, ao amor da benevolência. Deus é bom no sentido absoluto. E diz a Bíblia, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sua bondade ainda anda lado a lado com seu amor e sua justiça. Então, esses atributos de Deus, características, um não exclui o outro. Pelo contrário, a santidade anda lado a lado com a justiça, com a misericórdia, com a bondade, com o amor. A justiça e retidão de Deus. Há teólogos que separam justiça de retidão, não é? Aqui, aliás, aqui preferimos tratar como atributos distintos, embora intimamente ligados. A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas. Podemos chamá-la de santidade legislativa. Nesse atributo, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade, que sempre o impele a fazer e a exigir o que é reto. Entende, irmãos? A retidão de Deus o impele, mesmo ele sendo o ser soberano do universo, ele criou leis para ele próprios, que ele não ultrapassa. Ele não ultrapassa. Aliás, é de Strong uma frase muito bonita, que eu uso nas aulas de teologia, para a questão, por exemplo, se Deus pode evitar as catástrofes naturais, por que Ele não evita? Por que Ele permitiu o tsunami de 2000 e não sei quanto aí, 2005, parece, 2004? Por que Ele não evita que um bandido mate um crente? Que estupre uma criança? Porque Deus não impede. É isso que leva muita gente a ser ateu, sabe? Desde os tempos antigos filósofos. Esse Deus não pode ser justo. Deus é justo, é esse que permite uma coisa dessa. Se Ele é justo, não é onipotente. Se Ele é onipotente, não é justo. Permite tanta desgraça no mundo. Aí Strong tem uma frase que para mim é lapidar. Quando ele diz assim, falando sobre a onipotência de Deus. Não sei se está na apostila, vocês podem até anotar, porque ela responde a muitas questões. Veja bem, Deus, sendo onipotente, Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Não pode? Aí a frase seguinte, mas Ele não quer fazer tudo o que Ele pode. Veja essa frase como ela resume muita coisa. Deus pode fazer tudo o que Ele quer, mas não quer fazer tudo o que Ele pode. E aí? Vai brigar com Ele? Vai criar problema com Ele para você ver o que vai acontecer? Mas Deus, como o ímpio, o louco, se você existe, Deus, por que não impede isso? Aí Deus lá em cima diz, meu filho, porque eu não quero. E por que o Senhor não quer? Porque eu sou soberano. Viu? Eu sou o oleiro, você é o barro. Eu sou tudo, você não é nada sem mim. Acabou. Vá discutir com Deus. Então, a justiça é a execução da retidão, é a execução das penalidades impostas, etc. Meus irmãos, então, assim, digo eu, o Deus justo, a priori, não pode fazer acepção de pessoas. Esse é um ponto, irmãos, fundamental na discussão sobre o calvinismo, ou a predestinação absoluta. Olhe bem, Deus justo, a priori, não pode fazer acepção de pessoas, pois Ele é o padrão e o legislador divino. Sua justiça não é mutável, instável, parcial e tendenciosa, como a justiça dos homens. Mas a gente está vendo aí no Brasil
o que é a justiça. Por causa do seu caráter, Deus não muda em si e por si. Ele pode mudar em função das ações dos homens, quando este sai dos seus planos. Diz a Bíblia que não há mudança nem sombra de variação nele. Por ser justo, observe, não pode agir contra seu amor e sua bondade. Não pode. Está vendo? Não se pode sequer imaginar Deus contrariando o seu caráter divino, como revelado nas Escrituras. Fazer acepção de pessoas. Eu disse isso lá na Consciência Cristã. Os calvinistas ficaram meio desconfortáveis, porque eles tiveram que dizer: nós não concordamos com vocês, mas vocês fundamentaram nas Escrituras. Graças a Deus. Ele não pode fazer acepção de pessoa, a tal ponto de ele dizer, olha essa análise, Deus dizer que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte do ímpio, não está escrito? A priori, e decretar a priori sua condenação inexorável ao inferno. Seria uma contradição jamais justificável diante do caráter de um Deus bom e justo. Não é? Fazer acepção. Ele próprio diz que fazer acepção é pecado, e ele faz. Pessoas irem para o inferno sem chance nenhuma. Não porque queiram ou não creiam, não, porque tem que ir. É tão terrível isso, irmãos, e já vou encerrar, porque faltam poucos minutos, 3 minutos só. Que eu conversando com uma pessoa calvinista lá na universidade, quando eu era de lá, eu disse: olha, eu discordo, porque a Bíblia mostra que Deus ama todos, etc. e tal. Não, mas o Deus é soberano. Aí eles supervalorizam a soberania de Deus e anulam o livre-arbítrio do homem. Eles dizem textualmente que o homem não tinha livre-arbítrio, e principalmente depois da queda, ele não tem livre-arbítrio, coisa nenhuma. Ele não tem liberdade para crer em Deus, para aceitar, para dar o primeiro passo, não. É Deus quem faz tudo por ele, o pacote é completo. Deus predestinou, já dá a fé ao eleito, guarda o eleito, segura o eleito para não cair. O homem não faz absolutamente, nem sequer crer. É Deus que coloca a fé. Aí eu perguntei àquela pessoa: quantas pessoas você tem na sua casa, sua família? Ela disse: meu pai, minha mãe, eu e 3 irmãos. Pergunto a vocês: todos estão na igreja? Estão, sim. Igreja presbiteriana. Eu pergunto a você: essas pessoas confessam Jesus como Salvador? Ela disse: sim, todos são crentes em Jesus como Salvador. E eu pergunto: todos são salvos? Não sabemos. Não sabemos. Já pensou, meus irmãos? Que esperança é essa? Que segurança é essa da salvação? Você ter sua família, não é? Você tem sua família, e você não tem certeza se sua esposa é uma predestinada ou não. Não, a gente só sabe depois que vai saber. Se ele permaneceu até o fim, é porque era salvo. Se não, é porque não era, porque se perdeu. Eles não admitem, por exemplo, que uma pessoa se desvie, que uma pessoa deixe o evangelho, que uma pessoa caia em pecado. Não, eles não permitem isso. Queridos, então ficamos aqui, e à tarde, se Deus quiser, voltaremos com o item 5. Tá bem? Deus abençoe a todos. Obrigado.